Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e o assunto de hoje é um rumor de que o presidente Donald Trump teria comentado junto a pessoas próximas a si, ali na Casa Branca, em almoços, em jantares, sobre a possibilidade de comprar o enorme território da Groenlândia, que é tecnicamente considerada a maior ilha do mundo. E, na prática, ninguém sabe muito bem se deve levar esse interesse de Donald Trump muito a sério, mas, de qualquer maneira, achei interessante fazer uma coluna sobre isso, até porque não é a primeira vez que os Estados Unidos, de fato, se interessam pelo território da Groenlândia. Então, a primeira coisa que é importante a gente saber é que a Groenlândia é um território imenso, são cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, e cuja maior riqueza não é exatamente a sua população. Só para compararmos, a Groenlândia tem cerca de 60 mil habitantes, talvez um pouco menos de 60 mil habitantes, para 2 milhões de quilômetros quadrados. Eu fiz uma comparação com o bairro onde eu resido, aqui no Rio de Janeiro, que é a Tijuca, que tem 3 vezes a população da Groenlândia inteira. 180 mil habitantes, mais ou menos. Isso tudo em apenas 10 quilômetros quadrados. Faz a comparação aí. 2 milhões de quilômetros quadrados para 10 quilômetros quadrados, uma população 3 vezes maior aqui na Tijuca. Então, de fato, é um grande deserto gelado e é administrativamente uma região autônoma da Dinamarca. A Dinamarca, aliás, banca cerca de 2/3 do orçamento da Groenlândia, mas, de todo modo, o interesse não é exatamente econômico. Se você olha no mapa, você repara a importância estratégica da Groenlândia para a geopolítica mundial. Muito embora seja, de fato, um território tecnicamente, mais uma vez, americano, é um território que é muito mais ligado a países europeus, não por acaso, aliás, mais especificamente países nórdicos. Não por acaso, é uma região autônoma da Dinamarca, fica muito próxima da Islândia. Entre a costa da Groenlândia e a costa da Islândia, no ponto mais próximo, são cerca de 300 quilômetros apenas, é realmente bastante próximo. A posição da Groenlândia chamou bastante atenção, sobretudo no momento de Guerra Fria. Quando a gente pensa na Guerra Fria, a gente imagina, a gente lembra do planisfério, né, aquele que todo mundo está acostumado a ver, que coloca Estados Unidos e União Soviética bastante distantes um do outro. Mas a Guerra Fria era pensada sobretudo a partir do Polo Norte. Afinal de contas, um ataque que sobrevoasse o Polo Norte, saindo, por exemplo, da União Soviética, passaria por apenas um país, passaria apenas pelo Canadá, antes de finalmente chegar aos Estados Unidos. Dependendo da rota, poderia ser uma rota absolutamente desimpedida. E, portanto, os países nórdicos foram muito valorizados pela OTAN como uma forma de aumentar a proteção naquela região tão estratégica. Não é por acaso que, por exemplo, a Dinamarca faz parte da OTAN como membro fundador desde lá de 1949. Grande parte desse interesse dos Estados Unidos em ter a Dinamarca como membro fundadora da OTAN é exatamente a posse dinamarquesa da Groenlândia. E como eu já adiantei nesse episódio, não foi a primeira vez que os Estados Unidos estudaram a possibilidade de comprar a Groenlândia. O tema foi debatido há mais de 100 anos, durante o governo de Andrew Johnson, lá no ano de 1867, que considerava que a localização da Groenlândia era estratégica e a existência de recursos naturais poderia ajudar bastante os Estados Unidos. Reparem, bem antes do contexto de Guerra Fria. E quase 80 anos depois, Harry Truman, no ano de 1946, chegou a oficializar uma proposta para a Dinamarca, uma proposta de cerca de 100 milhões de dólares pelo território da Groenlândia. Alternativamente, Truman chegou a cogitar também a possibilidade de uma troca de territórios, algumas partes da Groenlândia por algumas partes do Alasca, de modo a garantir que os Estados Unidos pudessem ter partes importantes desses dois territórios tão estratégicos para a geopolítica norte-americana. Nenhuma das propostas vingou e o assunto parecia simplesmente esquecido, até que as notícias vindas dos Estados Unidos dão conta de que Donald Trump teria cogitado a possibilidade mais uma vez. Ninguém sabe exatamente com que grau de seriedade Trump teria proposto isso. As notícias de jornal dizem que ele propôs isso com diferentes níveis de seriedade, mas o assunto foi recebido na Dinamarca com galhofa.
Os políticos dinamarqueses fizeram graça em cima disso, os comediantes estão tendo muito assunto para os shows do fim de semana. E na própria Groenlândia, a resposta foi que nós estamos abertos para negócios, mas não estamos à venda. De todo modo, apenas o fato de o assunto voltar a ser cogitado na capital dos Estados Unidos deixa claro que a geopolítica voltou para o centro da política internacional. Tínhamos a impressão de que a geopolítica era um assunto do século XIX, que tinha sim voltado durante o período da Guerra Fria, mas que após a década de 90, após o fim da bipolaridade, esse assunto estaria talvez esquecido. Mas a geopolítica voltou com tudo ao longo da última década e nós já temos uma nova disputa por espaços. E a geopolítica se trata exatamente disso, de como se exerce poder sobre territórios. E quando se fala em geopolítica, quanto mais territórios, melhor, mesmo que seja um território absolutamente congelado. E se você quiser ajudar o Petit Jornal, você pode acessar o nosso site www.petitjornal.com.br e por lá fazer a sua contribuição. Tem lá a aba Apoie o Petit, você pode dar a contribuição, o apoio que você quiser para ajudar o nosso projeto a seguir em frente. Meu nome é Tanguy, do gélido inverno carioca com 21 graus para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.